Fisiologia humana é com certeza um dos assuntos que irão estar na prova do Enem e eu já gravei uma parte 1 desse vídeo onde eu falei sobre o que você tem que saber sobre o sistema digestório e o sistema circulatório e hoje na parte 2 eu quero compartilhar com vocês informações sobre o sistema respiratório e sobre o sistema excretor. E na parte 3 dessa série de vídeos sobre fisiologia humana, a gente vai estar respondendo algumas questões sobre o que eu falei aqui nas aulas, que com certeza você vai encontrar isso em sua prova, tá? Bom, com relação ao sistema respiratório, é importante que você saiba que o corpo humano ele necessita de oxigênio para poder executar processos metabólicos. O oxigênio é fundamental para o processo de produção de ATP, de energia que acontece dentro das células, que também poderia acontecer sem a presença de oxigênio, no caso se fosse uma fermentação. Mas o nosso corpo ele não faz tanta fermentação assim, a não ser algumas células específicas, como hemácias, e algumas células musculares, quando realmente precisam fazer a fermentação. Mas, de forma geral, o nosso corpo necessita de oxigênio para poder produzir o ATP a nível mitocondrial. Então, a respiração é o processo em que ocorre justamente a entrada de oxigênio e a retirada de gás carbônico. Patrick, de onde é que vem esse gás carbônico? O gás carbônico é proveniente do processo de produção de energia. Durante o processo de oxidação de uma molécula de glicose, por exemplo, acontece liberação de carbono e oxigênio, que acabam se unindo, formando dióxido de carbono, e o seu corpo coloca para fora. E detalhe importante, eu vou estar aqui mencionando como é que acontece o transporte aí de oxigênio e gás carbônico no sangue, complementando aí o que eu falei na aula do sistema cardiovascular. Então, respiração basicamente é isso. Existem vários tipos de respiração. A respiração humana é uma respiração pulmonar. Patrick, tem mais respiração? Tem respiração traqueal, tem respiração cutânea, tem respiração branquial. Então, para cada tipo de organismo, vai existir o seu tipo de respiração. Grande parte dos animais, como aves e mamíferos, a sua respiração ela é pulmonar. A mesma coisa também acontece com os répteis. Agora, por exemplo, alguns anfíbios, os peixes principalmente, têm respiração branquial, vai acontecer por brânquias. Em os insetos, por exemplo, acontece respiração traqueal ou filotraqueal. Por que eu estou explicando para vocês isso? Para vocês poderem entender que o processo respiratório é importante para qualquer tipo de ser vivo, tá? E nós humanos temos um órgão específico para isso, que é o pulmão. Então, no momento em que ocorre a inspiração, o ar ele entra pela cavidade nasal, ele passa pela faringe, que é uma estrutura comum tanto ao sistema digestório como ao respiratório, passa pela laringe. A laringe é importante porque é nela que tem os cordões vocais e a produção da voz acontece a partir dela, tá? Passa pela traqueia, a traqueia também é fundamental para poder acontecer uma filtração do ar, uma vez que a traqueia tem células caliciformes, que são células produtoras de muco e acaba aí filtrando alguns tipos de partículas que vieram junto com a sua respiração. Lembrando que o seu nariz, a sua cavidade nasal, também já fez uma certa filtração. Mas para poder garantir que o que vai entrar no pulmão vai ser saudável, a traqueia produz esse muco, que é fundamental para acontecer essa filtração. Até que o gás que está entrando passa para o pulmão. Só que o pulmão é uma árvore ramificada com galhos. Eu tenho os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares formam o pulmão e são revestidos por uma camada chamada de pleura, a pleura pulmonar. Então, eu tenho a pleura pulmonar formando aí o nosso pulmão. Então, do que é feito o pulmão? Brônquios, bronquíolos, alvéolos e a pleura pulmonar. Mas, de fato, o que é que faz com que ocorra essa movimentação respiratória de inspiração e expiração? O bulbo é uma estrutura do sistema nervoso central fundamental para regular a sua respiração e, claro, também controlar o seu diafragma, que é uma estrutura muscular lisa fundamental para a contração. Então, quando você inspira, o que acontece? Uma contração do diafragma, o ar entra e aumenta a sua caixa torácica.
Quando você expira, um relaxamento do diafragma, uma diminuição da caixa torácica e o ar sai. E fica nessa, inspiração e expiração. Detalhe importante é que sua respiração ela é voluntária e involuntária. Você respira por conta própria e se você parar, automaticamente você continua a respirar, porque o seu sistema nervoso central toma de conta disso. Nessa imagem aí, eu coloquei para você a imagem de um alvéolo pulmonar. Ele é totalmente vascularizado, então vai possuir arteríolas e também capilares, principalmente capilares, que vai fazer com que ocorra o processo de hematose, que é o processo de troca gasosa, tá? Então, o capilar, ele é a estrutura do sistema circulatório relacionado a trocas gasosas e também a troca de nutrientes. Em se tratando de pulmão, esse capilar vai ser importante para a troca de gases, ok? Aqui eu tenho um capilar e perceba, o sangue, ele vem a partir lembra que eu falei? Átrio direito, ventrículo direito. Então, do ventrículo direito, quando o sangue vai para o pulmão, quando ele retorna para o átrio esquerdo para depois passar para o ventrículo esquerdo. Então, note que o sangue sai venoso do coração. E quando chega no pulmão, esse sangue vai receber oxigênio para poder sair sangue arterial. Então, isso acontece a nível de capilar. E esse capilar está formando os alvéolos pulmonares. Então, eu tenho os alvéolos pulmonares e eu tenho vários capilares que fazem com que ocorra essa troca gasosa. Então, perceba que por difusão, ou seja, saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, acontece o processo de troca gasosa. No caso aqui em específico, entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Patrick, quem é que está transportando esse oxigênio? A hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína transportadora de gases. Quando eu falo de gases é porque eu não quero me limitar a falar sobre oxigênio. Ela também pode transportar outros gases, como por exemplo o monóxido de carbono. E quando ela reage com o oxigênio, forma uma oxihemoglobina. Por isso que tem ali, ó, HBO. E essa hemoglobina transporta o oxigênio. O gás carbônico ele pode ser transportado de diversas formas, através do plasma, através da própria hemácia, ou também ele pode reagir com a água, formar íon bicarbonato e ser transportado dessa forma. Então, aonde eu quero chegar? Que o processo de hematose acontece a nível de alvéolo pulmonar. Não esquece disso, para você poder marcar isso na prova. Então, o sangue sai aí arterial, indo por dentro de uma veia pulmonar para poder desembocar no átrio esquerdo, lá no seu coração. Beleza? Com relação ao sistema excretor, uma das minhas apostas é que você saiba quais são as estruturas que formam o sistema excretor. Eu tenho um par de rins, um par de ureteres, uma bexiga e uma uretra. Patrick, o que é liberado no sistema urinário? A urina. Qual é o componente mais tóxico presente na urina? A ureia. E a ureia foi produzida a partir de quem? A partir da decomposição de aminoácidos. Então, o excesso de aminoácidos, que é um componente nitrogenado, ele faz com que o corpo ele produza não só a ureia, tá? Mas produza a amônia. E a partir da amônia é feito o ácido úrico ou a ureia. No caso do ser humano, ele é um animal uriotélico, porque ele produz ureia. Só que ele também produz amônia e também produz ácido úrico. Só que a grande quantidade do que você vai encontrar na urina é a ureia. E onde é que é feita a ureia? É nos rins? Não. O papel dos rins é fazer a filtração do sangue. A ureia ela é produzida no fígado. Então o fígado produz a ureia. Essa ureia cai no sangue e ela vai ser filtrada pelos seus rins. Dos rins, a partir do processo de filtração, dos rins passa para os ureteres e desemboca na bexiga. A bexiga, em média, pode armazenar 1,5 litro de urina, só que você não chega a armazenar tudo isso, tá? Geralmente, quando bate aí 100 ml, você já quer urinar. Mas a nossa bexiga tem uma capacidade muito grande de armazenamento de urina. E temos aí a uretra, que é o canal pelo qual a urina ela é excretada do nosso corpo, ok? Só que qual é a informação que eu quero que você leve para a sua prova, meu querido e minha querida? O seguinte, os rins eles são feitos de néfrons.
Néfrons são aglomerações que ocorrem nele o processo de filtração. Só que é o seguinte, existem 4 funções relacionadas ao néfron, que por sua vez também é relacionada ao sistema excretor, que é o seguinte: filtração, reabsorção, secreção e excreção. São 4 funções relacionadas ao néfron. Patrick, fala um pouco do néfron. O néfron, gente, é essa parte aqui amarela. Isso aqui são vasos sanguíneos, tá? Então, olha só, o sangue ele vem por essa arteríola aferente e por pressão muita coisa é filtrada, como por exemplo, água, glicose, aminoácidos, muita coisa boa é filtrada e muita coisa ruim também é filtrada, como por exemplo a amônia. Então, para nosso corpo não sofrer uma certa consequência proveniente da perca desses componentes, o que acontece é um processo de reabsorção, onde ao longo aqui do tubo proximal, da alça de Ellen e do tubo distal, ocorre processo de reabsorção, R de reabsorção. Então, Patrick, o que é que reabsorve? Água, glicose, aminoácidos, principalmente água. Essa absorção de água nos rins está intimamente relacionada com o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise. Então, para poder acontecer essa reabsorção de água, tem que ter hormônio ADH, beleza? Acontece também a secreção. Essa secreção ela é importante porque também tem a participação de um hormônio chamado de aldosterona. Acontece a reabsorção de sódio. Sódio é fundamental para regular o pH do sangue e também fundamental para o processo de contração muscular e transmissão de impulsos nervosos. E como tem muito potássio, o potássio ele é excretado, tá? Então ocorre uma reabsorção de sódio a partir do hormônio aldosterona e acontece uma liberação de potássio que pode ser liberado na sua urina, tá? Então, secreção e excreção. Acontece a secreção a partir da aldosterona para poder acontecer o processo de reabsorção do sódio e também acontece a excreção aí de potássio para poder também regular o pH do sangue. Então, note que o sistema excretor está ligado diretamente também à pressão arterial, uma vez que quanto muita água é reabsorvido, a água também pode atuar aumentando a pressão arterial. Existe um ciclo chamado de ciclo renina, angiotensina, aldosterona, que é ligado também ao sistema excretor, que de fato controlam a homeostase, tanto a questão da regulação de água quanto a questão da pressão arterial. Então, gente, filtração, reabsorção, secreção e excreção são temáticas fundamentais que você não deve esquecer para a sua prova. Nas questões eu vou colocar, provavelmente, alguma coisa que envolve esse assunto, tá? Eu espero muito que você tenha gostado e vamos agora para a parte 3 desse vídeo, dessa série de aulas de Fisiologia Humana no Enem, aonde eu vou responder algumas questões com vocês, tá? Vejo você lá, eu me chamo Patrick Gomes, um abraço e tchau, tchau!